E hoje é a nossa estreia do Podcri, o nosso primeiro episódio do podcast que é Puro ROI. E hoje a gente tem a presença de todos os nossos heads da Procri. Aqui com vocês, Andréa Tissoni, a nossa gestora de comunicação, social. Palmas para a Andréa. Obrigada, Aqui obrigada. Henrique Marrega, o nosso gestor comercial, o cara do pitch. Quer saber de pitch? Senta com esse cara aqui e vai perguntar, porque é isso que a gente faz lá na agência, Será né? que vai? Vai, opa! Do meu lado, Matheus Marrega, filho de Henrique, nosso gestor de tráfego. É ele quem faz os números subirem e colocar dinheirinho no bolso, junto com todos esses aqui. E eu, Lígia, CEO da Procri, com vocês, estreando aqui esse podcast. Estou muito feliz. Alguém feliz aí? Ou sou só eu? Muito feliz, super. muito. Todos. Bom demais. Animadíssimos. E o que é que vocês estão esperando pro podcast de hoje? Conta, em uma frase, Uma frase? É. Mostrar que uma boa história é o começo de tudo. Boa! Que um bom pitch de venda coloca muito dinheiro no seu bolso. Só aqui uma observação de Henrique. Bom, acho que é melhor falar depois, né? De Acho Pablo melhor. Marçal, de Eliana, né? Melhor falar quem são os clientes dele, né? Só os tops. É, melhor. Vamos deixar pra depois. ROI nem sempre é dinheiro. Ui? Como? Ah, é? Sim. Fiquei impactada. Também. Vou querer saber. Arrasou. Gente, na minha opinião, nunca uma ideia e nem o seu conhecimento podem ser subestimados. Sobre Nunca. isso. Boa. Né? Exatamente. E para começar, a gente vai fazer um giro de perguntas aqui para todos. E eu quero saber, Lígia, Ixi. eu quero que você me conte como começou a sua história no marketing digital. Preparados? Preparadíssimos? Ansioso. Começou com uma baita dor, viu, gente? Porque eu estava indo para o Canadá com a minha família e 3 dias antes do embarque, a gente descobriu que foi vítima de golpe. Uau. A gente tinha perdido emprego, minha filha fora do colégio, e aí eu me vi numa situação, vendido tudo que eu tinha. E a gente se viu naquela situação complicadíssima de recomeço. Como é que eu vou fazer, né? Eu me lembro que quando a Polícia Federal me enquadrou lá no aeroporto de Guarulhos, perguntando se eu conhecia o dono da agência que tinha feito todo o trâmite de visto de trabalho pra gente e tal. Eu não sabia se eu queria fazer xixi, se eu queria vomitar, se eu queria desmaiar. Eu não sabia, gente. A única coisa que eu perguntei foi, preciso de advogado? Você foi inteligente. Mas, no final das contas, eles mesmos estavam em busca dessa pessoa que fez ali toda essa confusão, nesse golpe, aplicou esse golpe na gente. E foi assim, cara, eu acho que foi a pior história ruim da minha vida. Acho que essa foi, de todas, a primeira da top list, sabe? Aí meu ex-marido caiu em depressão, eu tive que fazer alguma coisa, porque a mulher sempre tem aquele lado forte, materno, de ver a filha, de ver o marido, de ver a casa, de ver tudo naquela situação. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Quando a gente estava indo para o Canadá, eu não consegui vender o carro. Aí eu falei, quer saber? Uber na cabeça. Então, em 6 meses, graças ao Uber, né, eu consegui ali sair do perrengue, alugar um apartamento, comprar minhas coisas. E nesse meio tempo, meu ex-marido tinha comprado um curso de Érico Rocha, sem me avisar, e pagou R$6.000, que era assim, tipo, os últimos centavos que a gente tinha. E eu falei, eu recebi um e-mail aqui de um tal de Érico Rocha, fórmula de lançamento. O que é isso? R$6.000? Meu Deus. Você tá louco? A gente acabou de levar um golpe. E você Gente, comprou eu um imagino curso sua de R$6.000. E ele falou assim, e ele em depressão, falou assim, eu comprei na esperança de fazer R$100.000 em 7 dias, só que eu não tô conseguindo estudar. Pega você e faz. Então tá, né? Beleza. Então, nos intervalos que eu tinha ali de gap de Uber, eu comecei a estudar, chegava em casa, estudava. E quando eu via, já era 4, 5 horas da manhã, já estava virando o dia para sair de Uber de novo, estudando. Eu peguei tanto gosto naquilo, é porque eu já sou jornalista, já sou publicitária, neurolinguista. Então, para mim, aquilo envolveu. Veio tudo junto. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Se eu conseguir transformar isso num produto, vai ser sensacional. E eu chamei a minha sócia. Nós criamos um produto realmente na área de moda. A gente formava especialistas em consultoria de estilo e especializava essas profissionais no varejo de moda. E aí a gente terminou 6 anos depois com outros produtos, né, para público final também. Mas
é a história do 0 ao milhão. Nós nos tornamos uma empresa milionária e o marketing realmente trouxe assim uma experiência, uma vivência, prosperidade, riqueza e, cara, dá para ficar rico. Caraca. E eu ia contar agora sobre eu ser estrategista, eu deixo para depois. Eu acho que é bom a gente ir aos poucos. Então tá bom, para não chocar. É, porque, calma, é muita informação. Posso A gente tá ressaltar assimilando algo ainda. aqui? Pode. As pessoas, elas não compram o seu produto. Elas compram a sua experiência, a sua transformação. Essa história aqui é uma transformação de vida. É verdade. Onde gerou ROI na vida dela e de outras pessoas daí que ela vai contar a história aí. Vou. Sensacional. E você, Matheus, conta um pouquinho como que você entrou no marketing digital. Foi a partir do momento que eu queria ter um resultado, ser alguma coisa na vida. E vi a oportunidade no mundo Tem digital. alguma coisa na vida? Quantos anos você tem? 22. Ô, meu, é um bebê. Tá começando então a ele vida, Tá Tá no caminho certo. Mas tá no caminho, porque o tráfego hoje é o que move, né? Se você não investe em tráfego... Foi onde eu vi essa porta e falei, cara, preciso aprender alguma coisa no digital. Até um certo dia vi um anúncio, falei, meu, como que funcionam esses anúncios que rodam em redes sociais, Google? Procurei saber sobre, me interessei sobre o assunto, me esforcei muito, me dedicando cada vez mais e a fundo tendo autonomia para falar sobre o que eu faço hoje. E quem é o cara que você mais admira no tráfego? Pode falar! Pode falar? Que eu sei quem é. Pedro Sobral. Ah, Não, ele é Esse maravilhoso, gente. É o pai Ele- do tráfego. Ele é quase uma unanimidade, né? Ele é O cara é bom. Sobral é top. demais. E Andréa? Gente, a minha história com marketing digital é muito louca. Eu trabalho com comunicação não faz muito tempo, na verdade. Mas antes de trabalhar com comunicação, eu já trabalhava com comunicação. Porque eu era cabeleireira, mas eu via que existia muita falha na área digital do salão onde eu trabalhava. E é muito louco porque ninguém acredita, né? E para convencer as pessoas mais velhas de que aquilo era importante, foi muito difícil. E eles começaram a perceber que eles estavam perdendo clientes comparado à concorrência que investia em rede social, marketing digital, né? Para gerar mais ROI, para gerar mais conversões e clientes. E eles queriam alguém para ficar administrando as redes. E assim, quando ele falou, preciso de uma reunião geral, preciso de alguém que faça, todo mundo quieto, eu faço. E foi assim minha vida. Eu comecei a fazer, eu comecei a me interessar. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, principalmente a área de produção de conteúdo, storytelling, copy. E eu comecei a estudar muito para ver onde estavam errando, o que eles precisariam melhorar para fazer as coisas funcionarem. E acabei me apaixonando tanto que eu resolvi largar toda aquela vida e me dedicar exclusivamente à comunicação e à área de marketing. Conheci a Lígia. É verdade. Essa pessoa maravilhosa que me serviu de inspiração e hoje estamos aqui. E aí foi uma jornada mesmo. Comecei a trabalhar com podcasts, com produção de conteúdo cada vez mais nichada. E só foi me gerando mais experiência e mais paixão por isso, né? E desafios, porque é uma área em que está em constante mudança. E Aliás, né, André, acho que é uma pergunta que é super importante. Às vezes a gente vê a capa, mas não vê o bastidor, né? Qual foi a maior dificuldade que você passou exatamente essa. na área do marketing? É realmente a adaptabilidade. A gente perceber que cada hora é uma coisa nova que surge. E se você não está se atualizando, você fica para trás. Então, é uma área de constante estudo. Sempre estudando e aprendendo e absorvendo. Porque se você perde isso daqui, já é uma chance de alguém estar levando o que você poderia estar levando, gerando ROI. Agora, eu quero que você me diga, como que você começou no marketing digital? É bem engraçado a minha trajetória aí. Bom, eu venho empreendendo já há mais de 12 anos e eu fiquei no offline durante muito tempo. E depois de bater muita cabeça, né? Várias pessoas falando, você tem que ir pro digital, cara. Você fala muito bem, você ensina bem, você tem um conhecimento bacana, pode ajudar outras pessoas. E você tem que fazer alguma coisa no digital. E eu era bem resistente a isso, né? Eu falava até que esse negócio de marketing digital, de aparecer na internet, é coisa de gente que só quer se aparecer. E que não era meu caso, eu não estava afim disso, né? E o que acontece? 95% do meu tempo é todo em Alphaville, São Paulo. E lá é o Vale do Silício do digital, né?
Aliás, vamos contar uma curiosidade aqui. A gente está ali, gente, do lado de Pablo Marçal. A Procri fica na Brascan, lá em Alphaville, de frente pro prédio do digníssimo de um Pablo. dos prédios dele, né? É, de um dos, né? É verdade. É verdade. Quem mais tá por lá? Ele sabe tudo, hein? Ali tá Thiago Negro, Paulo Vieira, tem alguns jogadores de futebol, atores de novela, de filmes, né, e por aí vai, e muitos influencers também. E a gente sabe que você tem uma outra empresa, além de ser sócio na Procri, Sim, e no mercado de higienização. de estofado. E aí, conta um pouquinho aí, como é que você chegou nesses ricos e famosos na sua empresa? Bom, como eu cheguei lá, foi um Pitch de vendas. pitch de venda. Não poderia ser diferente. Não, na verdade não foi por um pitch. Na verdade foi... Eu já atendia, eu já trabalhava, né, com higienização há mais ou menos uns 2 para 3 anos. Até que um dia eu atendi uma pessoa em Alphaville, mas eu fui indicado por uma diarista. Ela me indicou para a patroa. E daí fui lá e atendi muito bem essa pessoa, resolvi o problema dela, né? Porque ela já tinha contratado outros 2 profissionais, vamos se dizer assim, né? E não resolveram o problema dela. E eu resolvi o problema dela e aí ela começou a me indicar para a galera. Então, aquilo começou a ser pulverizado, daí até que eu cheguei no primeiro famoso e desse famoso, né? Eu fui sendo indicado para outros e daí eu falei, pô, peraí. Eu tô no meio da nata aqui. E eu não posso atender de qualquer... Aí o atender não era fazer o serviço. O atender era a forma de se portar, posicionamento. Foi daí que eu comecei a estudar, né, um pouco sobre posicionamento, vestimenta, como se comunicar com esse público. E isso começou a me ajudar demais. Então, isso começou... Eu comecei a ter... já era um público alto padrão, mas eu comecei a atingir o A mais agora. E que isso culminou na minha vida? Eu passei a trabalhar menos e ganhar mais. Ô, vida! Tipo aquele livro... Qualidade de vida mesmo. Tipo aquele livro Trabalhe 4 horas por semana. Eu não estava trabalhando só 4 horas. Né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos. Matheus? Quais os principais desafios que você entende, que você enfrenta, que você viu agora sobre o marketing? Cara, eu vejo nem como um desafio, mas o que tem que ser feito para alcançar qualquer sucesso em qualquer área do marketing digital, você tem que ser esforçado o bastante para ter resultado acima da média. Você sendo um cara esforçado acima da média, você consegue alcançar qualquer objetivo, tanto no marketing quanto em qualquer área da sua vida. Então, meio que você sendo isso, acredito que não tem muitas barreiras. Dificuldades sempre tem, mas barreira em si não. Enfrentá-las, né? É o mais Isso. importante. Agora, Lígia, eu quero que você fale, Ai. porque, né? Estamos aqui falando sobre os desafios e você, trabalhando com lançamentos, que é uma área muito específica e é muito difícil e ela é muito desgastante porque ela exige um trabalho em conjunto intenso. Me fala quais foram os principais desafios, né, na área do marketing para você? Na área do marketing, o maior desafio é você realmente seguir processo. Porque chega um momento que você fala, não, eu quero ir para esse caminho aqui, quero ir para aquele. Mas quando você entra num processo validado, é muito mais fácil de você conseguir alcançar o seu objetivo, né? O seu ROI, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é a questão do processo. É respeitar a metodologia, cumprir aquela metodologia do começo ao fim para que aquilo dê resultado. E no meio do caminho, ter a sabedoria e o discernimento de saber quando você tem que mudar a sua estratégia. Porque aí, imagina uma coisa toda pronta, toda planilhada, toda planejada, tudo nos conformes, chega no meio do caminho e falou, cara, isso tá dando ruim. O que a gente faz? Então... o marketing abre muito a nossa visão de estratégia. Porque a gente tem que olhar... Aliás, gente, marketing sem números não é marketing, tá? E outra coisa, quer lançar produto, quer lançar, seja B2B, seja B2C, seja o que for, sem marketing também não existe. Não existe. Então, marketing é uma necessidade, prioridade na vida de qualquer negócio. E isso, cara, leva a gente não só
da estratégia, mas leva a gente para a gestão. Então, quando você está fazendo o lançamento, você tem que pensar também como gestor. O que acontece é que no mercado digital, quando a gente fala de lançamento, e é bom deixar claro que o lançamento é só uma pequena parte do marketing digital. O marketing é o quê, gente? Todo mundo sabe, né? A arte e ciência do marketing e processo, né? Disciplina. Então, é muito importante a gente entender isso do marketing, né? Porque tudo tem que estar muito integrado. Se não está, a coisa não rola. Não E você acha que... como é que eu vou colocar a pergunta? Se você não entende o seu objetivo, a sua meta, se você não traça essa meta, fica mais fácil de você se desviar do caminho e não seguir esses processos? Muito. Para você estruturar um lançamento, a primeira coisa que você tem que saber é sobre o seu público. Você tem que ser muito ninja para saber quem é seu público-alvo. Saber como ele se comunica, do que ele gosta, o que ele espera, o que ele sonha, o que ele deseja, qual é a dor dele, qual é a solução que ele espera. Então, você tem que estudar muito bem o seu público. Depois, você tem que entender da comunicação dele. Então, é aí que a gente começa a integrar áreas. Depois, como é que a minha venda, como é que eu vou fazer que esse cara aperte o meu CTA com o meu discurso? E aí vem o pitch de vendas. E tudo acontece também com análise. Aí vem lá o tráfego, né? Então, a gente pega todas essas informações humanas, traz para dentro do tráfego e a gente começa a construir ali os criativos. É quando a gente começa a construir os criativos, né? A publicidade em si, na verdade, a copy. Então, números são extremamente importantes dentro de lançamento, dentro da estrutura de lançamento, dentro da estrutura do marketing ou de qualquer empresa. Números falam muito, né? É lógico que a gente, como gestor, a gente tem que ter também intuição. Mas números, gente, leva a sua intuição além, né? Lá em cima. Agora eu queria perguntar para o Henrique. Quais foram os principais aprendizados e momentos decisivos que moldaram, na verdade, né, a sua trajetória até aqui? Foram vários, viu? Vários mesmo. Um deles é ter mentores. Se você não tem um mentor, você fica como uma ovelha desgarrada, né? Perdida. Outra coisa é aplicar processos, como a Lídia acabou de dizer, né? Aplicar processos, seguir o passo a passo. Tá. É muito importante ele falar sobre mentores, gente, porque quando eu entrei no marketing, eu tive alguns muito bons, inclusive Pedro Sobral, Érico Rocha, Vitor Damasio, né? Cada um na sua área, mas que veio trazendo um alcance muito grande dentro do meu produto. Então, para cada produto que eu tinha ali dentro, eu tinha um mentor. E esse mentor, ele não é só o cara que te indica processo, é o cara que faz a sua mente abrir para o seu negócio. Então, é extremamente importante você ter alguém que te direcione, sempre. E hoje, gente, eu faço parte ainda de mentoria, vocês sabem, eu continuo fazendo, sou estrategista do Wendel Carvalho, dentro do grupo Virtus, né, com a Karina Peloy. E eu realmente aprendo infinitamente sobre marketing. E é muito engraçado que todo dia que eu acordo e entro dentro do grupo Virtus, eu vejo o quanto eu não sei. Porque tem tanta gente cabeçuda lá dentro, Ricardo Máxima, Thomas, o próprio Wendel, a própria Karina. Então, você entra ali e fala, meu Deus, esse mundo é gigantesco, né? E uma das minhas tarefas, né, das minhas funções dentro do Grupo Virtus é fazer com que empreendedores e empresários faturem muito mais. Eu trabalho num grupo que é o G3, onde a gente mentora esses empresários, esses empreendedores a saírem do 1 milhão e ir para 10 milhões e para 100 milhões, enfim. Então, eu tenho aprendido muito com as dores dos empreendedores e empresários. Eu já estou numa outra visão que não só do empreendedor ali que está iniciando o lançamento. E quando a gente vê que intuição, mentoria, a importância de você ter realmente alguém te indicando o caminho, gente, eu vejo ali pessoas saindo de 100 mil reais para 1 milhão assim, ó. Muito rápido. Porque ele pega, abre o curso, procura o mentor, procura o anjo dele ali dentro, vai direcionando, segue esse processo e o cara, bum, estoura. E são nichos completamente surreais, que você nem imagina que a pessoa vai ganhar dinheiro com isso. Tem um mentorado
que ele ensina sobre leite, as diferenças do leite. Gente, quem que vai comprar uma mentoria que ensina sobre leite? Tem gente que compra, né? Eu nem sabia que isso era possível, mas né? tem. Por isso que eu falei aqui no começo, nunca subestime uma ideia e o seu conhecimento, porque sempre tem alguém precisando dele. Sempre. E me fala um pouco sobre os momentos mais decisivos, né, que mudaram toda a sua trajetória. Explica pra gente. Eu acho que os mais decisivos foram na construção do meu produto mesmo, né? Quando a gente começou, quem éramos nós? Zé Ninguém. Uma formiguinha no meio do planeta, né? E quem era a Lígia, quem era a minha sócia, ninguém sabia quem era. O que é consultoria de estilo? Nós somos um dos primeiros produtos a serem lançados no mercado digital, na área de moda. E foi um grande desafio, mas a gente foi muito fora da curva, como disse Érico Rocha, né? Porque no primeiro lançamento, olha, caiu o Wi-Fi no dia do primeiro lançamento que a gente fez ao vivo. Nossa. Tinha um monte de gente, caiu o Wi-Fi, chovendo. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer essas pessoas voltarem? Né? Tava todo mundo lá, mas conseguimos. E no primeiro lançamento a gente vendeu R$93 mil. Foi surreal. Eu falei, não quero mais nada da vida. Só quero fazer lançamento. E foi aí que eu falei, cara, eu preciso estudar esse troço aqui. Preciso me aprofundar e virar uma especialista nesse negócio. E então, foi na trajetória, na verdade, que tudo foi acontecendo. Né? A gente deu cabeçada pra caramba. E aí, comecei a fazer curso. Aí, fui fazer os cursos do Pedro Sobral. Me tornei uma gestora de tráfego. Então, por 3 anos, eu fiquei sozinha fazendo bastidor. Né? E a minha sócia era a cara da marca. Então, eu tive que aprender absolutamente tudo, gente. E, assim, em tempo recorde, porque eu não tinha tempo para ficar sem dinheiro. E assim, a gente acaba tendo que aprender muito rápido, porque as coisas mudam muito rápido, né? O marketing digital, a evolução dele, assim, é constante e é insano, se você parar para pensar. Insano. Me fala um pouco, né, assim, como que vocês veem essa evolução do marketing digital, né, ao longo dos anos? Porque realmente é muito rápido. É muito louco. Eu vi até que, por exemplo, um criativo, antes ele performava durante até 1 ano, né? E agora um criativo, ele performa no máximo 15 dias. Uhum. Aí você pensa, pô, então em cada 15 dias eu tenho que mudar? Não, toda hora. Às vezes, no mesmo dia, você já tem que estar trocando, né? É muito rápido. Você sabe que, assim, o mínimo que se diz, né? Dentro de um lançamento, por exemplo, lançamento clássico, né? Lá, a gente chama de Seve Cave, lá no Wendel, por exemplo. Você precisa ter 40 criativos para fazer um lançamento. Gente, é insano. É insano. Né? Então, imagina, assim, muito teste, né, gente? Porque lançamento é teste o tempo inteiro, é visão, é análise o tempo todo. Então, você tem que ter maneiras de ir trocando, mudando as suas estratégias, né? E de stories, por exemplo, são de 10 a 20 stories por dia. Eu não aguento, gente. Não aguento. Eu preferi ensinar do que voltar para a área do empreendedorismo. Mas, apesar de dar muita grana. Mas, nossa, é uma loucura, assim. É delicioso, porque você vê o bolso enchendo, de verdade. Quem se dedica, assim, tem grandes chances de ficar rico com isso. Não minto, sou uma prova viva, testemunha. Realizei muitos sonhos por causa do marketing digital. E vou continuar realizando, todos nós, né? Amém. Vamos no caminho. Então hoje eu quero ajudar pessoas, né? Não ter, assim, o meu negócio é a Procri hoje. E o Wendel como estrategista, né? Aprendendo pra caramba. Mas são grandes desafios, gente. Com a inteligência artificial chegando. Estourando aí, né? E hoje cada eu mandei vez no uma nosso coisa grupo nova. lá, né? Sim, gente, o ChatGPT. Nem que aplicar, nem que E era uma coisa do esse? ChatGPT, é um prompt do ChatGPT. Pra quem não sabe, é que estão montando uma arte de uma produtora, né? De um anime, As Aventuras de Chihiro, se eu não me engano. E assim, gente, teve tanta adesão que o ChatGPT bloqueou, falou, não, agora vai ser pago. Então tá todo mundo desesperado querendo saber o que é, enfim. E eu também não tava sabendo, tá? Quem me falaram isso, falaram, nossa, tá vendo o que tá acontecendo? Eu nem tava sabendo, de tão rápido que foi. Mas eu acho interessante a gente falar sobre essa evolução. E eu acredito, você acredita que é por conta até das redes sociais? Por isso que a velocidade do marketing digital tá tão acelerada? Cada coisa nova? O marketing acelera por conta de comportamento, né, do público. E hoje, o ser humano, ele muda o tempo inteiro.
Então, por exemplo, uma coisa que dentro do marketing e lançamento que tá dando muito bom hoje, amanhã não dá mais. E não dá mesmo. É o cara que está faturando milhões, eu vejo isso muito, gente. Está faturando milhões, de repente, bum, o lançamento para. O que acontece? Quando você vai fazer análise, mudança de comportamento do consumidor, enfim. Então, as mudanças, elas acontecem de muitas formas, de muitas maneiras. Mas, geralmente, com a velocidade da internet... Assim, não tem como não mudar, gente. Se deu 3 segundos, a gente saiu daqui, a nossa cabeça pode ser outra. Completamente. Hoje, quando eu vi isso, eu falei, gente, eu quero fazer isso para um cliente. Só que eu nem sei que prompt é esse que estão fazendo. Então, eu não tive tempo nem de olhar aquilo e descobrir o que era, né? Eu falei, deixa eu ver se alguém da equipe já sabe o que era. A Andrea já sabia, mandou na lata. Então, é essa velocidade. É uma coisa que as pessoas já estavam fazendo e eu, mesmo inserida, não sabia o que era. Não sabia mesmo. Eu falei, gente, me ajuda, eu quero fazer isso para um cliente. Então, essa velocidade da internet, é lógico que ela não vai... Eu não acredito que ainda vá substituir pessoas. Mas ela soma demais ao marketing. Demais. Otimiza tempo, otimiza ideia, porque ele te entrega ali tudo meio pronto, né? Hoje você consegue construir as coisas, assim, dizendo para a máquina o que você quer que seja feito. Então, a tua criatividade, o seu conhecimento, as suas análises, elas precisam continuar. Né? Hoje, por exemplo, um gestor de tráfego não é mais um cara que aperta botão. É ele quem vai direcionar, inclusive, olha, vamos mudar o criativo, precisamos fazer isso, precisamos adaptar, porque tem todo um trabalho de análise, inclusive da arte, da copy, que é o gestor de tráfego quem vai fazer ali, na hora, para ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Sim, é muito diversos fatores que são testados. O gráfico, a arte, a análise de dados, sistema, a copy, teste. Todos os momentos são teste. Tem coisas que podem estar performando há 2 dias um criativo, porém, passa certo tempo, já não está, a gente troca novamente. Então, o tráfego em si é teste. Tem que ir testando, tá funcionando, legal, a gente continua, aumenta a verba. Não tá legal, temos que mudar. É sempre mexendo ali, automatizando, mudando dados, criativos, e o tráfego se resume nisso. De muita análise, muita não análise. É só simplesmente ficar apertando o botão. Não. Você hoje como gestora também? Hoje o gestor é um estrategista. Né? A palavra gestor de tráfego, até o Pedro Sobral fala isso, né? Que gestor de tráfego já ficou um pouquinho velho, né? Tá? É uma nomenclatura para o cargo que já está velho. Hoje o gestor, ele é um estrategista de análise, na verdade. Né? Então, ele pega números ali e ele te indica caminhos para transformar, na verdade, o resultado do seu faturamento. Então, ele é praticamente ali um financeiro misturado com estrategista, misturado com tráfego, misturado com comercial, com tudo, né? E é por isso que ter mentores de diversas áreas, né, do marketing é muito importante para a gente conseguir entender que o marketing digital, ele não é só isso, ele é um todo, né? Ele é um ecossistema. Não existe, hoje, tanto que hoje, os próprios lançamentos, ninguém quase mais faz sozinho o lançamento. Porque foi uma estratégia que cresceu, avançou, modernizou. São muitos conhecimentos dentro, né, da multidisciplinas, dentro de uma única estratégia. Então, assim, está crescendo demais, né? E marketing, gente, no final das contas, é como vender o seu produto. Mas é entender que existe um caminho para chegar lá. Tem gente que, por exemplo, chega no lançamento, eu vou ficar rico da noite para o dia. Não vai. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Eu sinto muito lhe dizer, mas você não vai ficar rico da noite para o dia. Poderia ser. Nem mesmo, gente, milionários que colocam muito dinheiro, nem sempre eles têm o resultado que eles esperam logo de imediato. Tá? Isso, colocar muito dinheiro em tráfego não significa que você vai ter muito dinheiro, muito ROI, né? Isso faz parte também da gestão, né, de tráfego, tentar entender isso dentro do universo e fazer com que o cliente entenda isso também. Não é só porque ele está colocando dinheiro que ele vai ter o resultado esperado, né? Tem muita coisa que envolve, gente. E hoje quem manda no marketing digital é o consumidor. Eu quero isso. E aí você vai fazer o que ele quer, né? Então, você entender o que ele quer é a grande mágica do negócio. Né? E isso com muita análise, né? Muita. Uma análise de comportamento. Tem várias coisas que a gente pode colocar ali. Tentar entender como a pessoa ela pensa, como ela age, de fato. Porque não é sempre, não é assim, no achismo.
Ah, eu acho que a pessoa gosta disso aqui. Eu acho que ela vai comprar esse produto. Não, não é assim. Será que esse produto traz algum benefício para ela? Será que esse produto traz alguma transformação? Agora, do outro lado, será que ela está interessada nesse benefício? Será que serve para ela? E a gente pode entrar até na questão de, às vezes, as pessoas indo para o meu lado, né, da produção de conteúdo, entender que não é só gravar vídeo vai fazer com que você gere. Não, tem toda uma estratégia por trás, tem todo o planejamento, tem muita análise de comportamento do consumidor. Tudo isso para que você alcance o público certo. Porque não adianta nada você ter várias visualizações, você ter pessoas olhando, mas pessoas que não vão comprar o seu serviço, o seu produto. Não adianta de nada. Isso é muito legal, porque é um grande erro que quem está começando a usar o marketing a favor do seu negócio erra demais. Eles acham realmente que assim, postar e ter um monte de seguidor vai te trazer resultado de venda, né? E não vai, gente. Claro, sim, existem muitas estratégias que você tem que usar. Ah, beleza, minha estratégia agora é ter um alcance de topo de funil, né? Topo de funil é quando você faz um conteúdo querendo colocar todo mundo, conteúdo super legal, querendo colocar todo mundo dentro da sua rede. Então, você quer alcance e essa pessoa vai lá, entra porque acha o teu vídeo legal e tal. Só que dessas pessoas que entram, desses seguidores, você tem que ter ali, você tem que selecionar o seu público comprador. Então, como é que faz isso? Aí vem estratégia, né? De tráfego, vem estratégia de marketing. Porque a construção da comunicação dentro do marketing, ela primeiro precisa atrair, você precisa reter, né? E depois você precisa converter. Então, esse é sempre o caminho, resumidamente, tá? Todo mundo cria aí um monte de sigla e tal, mas resumidamente é isso. Então, atrai, retém, converte. Né? Converter, aí para quem não sabe, é vender, né? Fazer a pessoa clicar no botãozinho lá e comprar seu produto. Então, até para construir uma comunicação, gente, a gente tem que ter uma cabeça muito estratégica. E muito entendimento do seu público, do que ele quer, do que ele espera, qual é a maior dor desse cara. E então entra ali a parte do pitch, gente, vocês não têm ideia do que é importante no lançamento. Porque a gente constrói um caminho para trazer esse cara para dentro, por exemplo, da sua aula secreta, da sua reunião, do seu workshop lá que você faz. E no final das contas é sempre o pitch. No final é sempre um bom pitch. E esse pitch é que leva a pessoa a converter. Agora, como é que a gente faz? Aliás, vamos lançar um desafio aqui para o Marrega? Eu acho Marrega, justíssimo. Bora, Marrega. Eu acho que ele tem que construir um pitch pra gente Vocês vão me agora. colocar na saia justa. É de tipo surpresa, assim, ó. daquele filme, Assim, né? do nada. Me Do venda nada. esta caneta. Constrói um pitch pra gente, aí fala qual é a situação, qual é o produto e como você faria o pitch. Tá, vamos lá. Aí a gente fala se compra ou não. Tá, ok. Bom, para eu fazer um bom pitch de vendas, eu preciso de algumas informações. Quais são essas informações? Qual que é a dor dessa pessoa? O que o meu produto pode entregar? A transformação, né? E aí eu vou fazer um pitch agora, então. Então faz. Vamos lá. Bora. Quero ver. Eu vou falar Oba! especialmente para a galera da limpeza de sofá. Tá bom. Pode ser? Pode, Vamos lá. se você quiser. Eu conheço vários... Na verdade, a maior mentira que contam no marketing é que para você faturar mais, você tem que vender muito mais. Né? Ah, isso é legal. Pega até um gancho do que eu falei ali. Eu conheço especialistas, gente, que tem ali 3, 4 mil pessoas dentro do Instagram. E esses caras vendem milhões. Bacana. Depois, se vocês quiserem me perguntar o segredo. Mas Arrasta é pra cima. lógico. Queria saber. Assim, Ok. comenta Arrasta pra aqui. cima. E aí, E o aí? que acontece? Eu conheço vários empresários que têm time de venda, né? Grande, comercial, investe alto em tráfego pago, técnico na rua e tudo mais. E mesmo assim as contas não fecham. Por quê? O cara tem que vender muito no volume para poder ganhar um pouco mais. Só que às vezes essa conta não fecha. E aí, entendendo isso, eu peguei todo o conhecimento, empacotei dentro de um mapa chamado Mapa da Higienização High Ticket. Ui! Olha, gente, babado. Tá revelando isso em primeira mão? Em primeira mão. Aê! Sucesso! Eu gostaria muito de saber sobre esse mapa. Me conta mais. Vamos lá. Então, lá dentro do mapa, eu vou
eu vou te falar todo o passo a passo do que eu faço no meu dia a dia para como encantar o cliente, na verdade, como chegar nesse cliente, como encantar ele, né? E como vender esse serviço para o alto padrão, para o público a mais. É onde você vai trabalhar menos e faturar muito mais, né? Muito mais. Agora, só para ter uma ideia, ele já atendeu nada mais, nada menos do que um dos maiores players do marketing digital, o cara dos cortes. É, o cara dos cortes. O cara dos cortes. O cara da polêmica. Exato. cara é polêmico, hein? Pablo Marçal. O cara é polêmico. O cara Não, é polêmico. ele é Tem que genial. respeitar. Tem que Tem, respeitar. total. Tem que respeitar. Sim, já atendi o Pablo. Inclusive, eu estive no resort dele essa semana agora. Oh, meu Acabei Deus. fechando. Eita, nós, que vida. Acabei fechando o negócio lá também, né? Arrasou. E atendi ele algum tempo atrás, na casa dele. Depois retornei, fiz outros serviços lá. Fui até a plataforma também, né? Então, a gente está voltando a atender lá. Tá muito bacana. Já atendi outros famosos também, como Eliana, Paulo Vieira, Datena, Tata Sterneck e o Júlio Cocielo Ah, legal. e outros influencers. Aham. E isso só prova de que ele tem propriedade para realmente falar como você consegue vender o seu serviço para clientes de luxo, né? Para alto padrão. E detalhe, nenhum desses foi nem arroba, tá? Não foi troca de serviço. Todos pagos. Todos pagos. Nada de permuta. Então o Nada. segredo tá com você. Então, meus amigos, é para aquela câmera. Comprem o mapa da higienização High Ticket, porque esse é o cara do pitch. Vem comigo que no caminho eu te explico. Arrasta pra cima, clique no botão abaixo, saiba mais. É isso mesmo, se inscreva no canal. Inclusive, essa história aí com esse grande player do digital, que é o Marçal, tá lá, já no nosso Instagram lá. Ah, é verdade. Ele contou. Contei essa história. Verdade, Henrique contou em primeira mão no nosso Instagram como foi que ele conquistou o Pablo Marçal como um dos seus principais, melhores clientes. Então tá já lá. vai lá, Isso. segue a gente. Compartilha, comenta. Isso. Pode perder. André, agora é a sua vez, né? Você tá fazendo um monte de perguntas aqui É porque eu sou uma pessoa curiosa. Na construção da narrativa, para a gente fazer essa conversão, né? E, por exemplo, de um produto como o do Henrique ou para qualquer outro produto, né? Que seja lançado no digital. Qual a importância da narrativa? E o que é gatilho mental? Que se fala tanto de gatilho mental na hora de você construir uma copy, né? Conta pra gente. Os gatilhos mentais nada mais são do que aquelas palavras-chave que a gente utiliza que tocam no coração das pessoas. Que vão gerar conexão, que vão tocar, de certa forma, na dor daquela pessoa, daquele consumidor. E a narrativa nada mais é do que a gente contar uma história que gere essa conexão, que faça com que a pessoa entenda que ela precisa, que ela quer aquele serviço. Às vezes não necessariamente ela precisa, mas ela vai, a partir daquela história, acreditar que precisa disso. E é assim que a gente consegue converter. E no marketing digital, quando a gente está falando de rede social, a gente está falando da produção de conteúdo, a narrativa ela é muito importante. Ela é uma das estratégias mais importantes do marketing, porque é ali que você vai se conectar, gerar empatia com quem está interessado no seu serviço. Não adianta nada você produzir um conteúdo, um texto, em que a pessoa simplesmente vai rodar, vai falar, legal, mas não serve pra mim. Não, a pessoa tem que sentir no coração, falar, eu quero isso, eu quero estar no meio disso. Se encaixa muito na sensação de pertencimento, e aí a gente vai entrar na questão mais psicológica, que também está interligada com a questão dos gatilhos mentais. Lá no Profissão Estilo, no produto que eu tive como lançamento, a nossa história se conectou do começo ao fim com mulheres, né? Minha sócia era uma alta executiva, e aí as crianças não se conectavam mais com ela, bebês. E porque ela trabalhava demais. Então, ela começou a sentir muita falta da ausência das crianças, sempre criadas por babá. E ela chorava muito e tal. E um dia ela voltou para casa decidida a mudar completamente a vida dela. Foi fazer o curso em consultoria de estilo. Lógico que tem muitas outras histórias de doença na família que foram levando ela para esse caminho.
para ter liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo, que era tudo que ela queria para ela, e administrar a própria agenda, a própria vida, né? Então, história conecta demais, gente. E as mulheres que chegaram pra gente, a gente foi descobrindo esse nicho, né? Esse público, que era de 40 a 60 anos. Mulheres que estavam em transição de carreira, ou que perderam o emprego, não sabiam o que fazer dali para frente, porque já se sentiam velhas, o mercado achavam que elas eram velhas. Então, elas encontravam ali uma profissão, e a gente viu muitas alunas prosperarem, gente. Muitas mesmo. Tem alunas nossas que a gente vê ali na internet, nossa, crescendo absurdamente, dando entrevista em Globo, com um público super selecionado para análise cromática. Então, elas foram se especializando em cada área do que a gente ensinava ali dentro do profissão, né? E tem uma coisa muito legal que a Andrea falou, que é sobre como você vai descobrindo esse público, né, com as suas narrativas. Porque tem um público que não tem a menor ideia do que você faz e nem sabe que precisa do que você faz. Tem um outro público que sabe que tem aquele negócio, até sabe que precisa, mas não sabe como encontrar, onde encontrar. E um outro público está pronto para comprar. Então, o grande segredo é você conseguir fazer uma comunicação que atinja esse nível de pessoas, né? Esses 3 níveis de pessoas. Então, a grande sacada da narrativa é você falar com todas elas. Porque uma precisa ter conhecimento, a outra precisa ser despertada e a outra está pronta para comprar. É só apertar o botãozinho. Então, a gente tem tanta coisa de marketing, né? Se a gente ficar aqui para falar de marketing, a gente não sai nunca mais. Né? Porque é muita coisa. E me fala uma coisa. Você está falando aí sobre, né, as estratégias, os processos. E para a galera que tem um conhecimento e ela quer, de certa forma, expor esse conhecimento, ela quer mostrar isso para as pessoas. Além dela nos procurar, Procri, né? Claro. A gente pode te ajudar. Claro, e muito, podemos sim. E muito. Qual o passo a passo? O que ela deve fazer? Olha, eu acho que a coisa mais importante hoje é procurar alguém realmente para ajudar você, né? Se você não tem condições de ter uma agência como a nossa para ajudar no seu desenvolvimento, começa a meter a cara, tá? Marca sem cara, não vira negócio, gente. As pessoas falam, tem um medo, tem não sei o quê. Blá, blá. Hoje você pode fazer, por exemplo, marketing sem aparecer? Pode, né? Mas por que grandes marcas têm rosto? Vamos parar para pensar um pouquinho. Exatamente. Por quê? Tem um porquê. E ele é muito importante. A gente precisa se conectar, a pessoa precisa se identificar com o que ela tá vendo. Ela precisa ver uma pessoa. Eu percebi isso muito em prospecção, já trabalhei com prospecção. E quando eu fazia prospecção pela marca, eu não me conectava. Eu não conseguia gerar lead. Mas quando eu comecei a ir pelo meu perfil pessoal, elas viam o meu rosto, quem eu era, eu comecei a gerar. Isso é super importante, porque primeiro que quando você está começando, a primeira coisa que você tem que entender é sobre si mesmo. Qual é o meu conhecimento? O que eu sei fazer? Gente, estou falando sério. Você compraria um curso de alguém que ensina a diferença do leite? Não, porque eu não tenho nada dessa pessoa, nenhuma informação, não acessei nada. Porque o que acontece? Quando você conhece a si mesmo, você sabe onde buscar, o que buscar e o que oferecer. Então, é muito importante que você entenda quem é você e qual é o seu propósito de vida. Propósito é muito subjetivo. Não é subjetivo, gente. Tudo que está ali no teu coração, que mexe, que queima, é propósito. Então, qual era o meu propósito? Eu sou comunicadora desde que eu me conheço por gente. André é comunicadora, desde que você conhece por gente. Me especializei em marketing, né? A comunicação tem várias áreas. Então, ela veio da TV, né? Eu vim da TV. A gente tem muita coisa em comum, aliás. Verdade. Então, assim, o primeiro ponto, o primeiro passo para quem está começando. Entenda a si mesmo, saiba qual é o seu propósito e qual é o seu conhecimento. O que você sabe fazer muito bem. Show. Porque sempre vai ter alguém precisando do que você sabe. Foi o que eu falei. Quando eu entro lá na Virtus, que eu olho aquela massa gigante de especialistas e grandes players ali dentro, eu falo, Jesus Cristo, preciso estudar. E eu acredito também que assim, a pessoa nunca pode achar que aquilo que ela tem de conhecimento não possa transformar a vida de alguém. Transforma. Né? E transforma. E mesmo que aquele conhecimento que ela tenha, se já tem alguém, né, oferecendo esse conhecimento, ela pode ter um diferencial gigantesco. Nunca vai ser a mesma coisa. Mas tem um ponto muito importante, sabe, Henrique? Não fica só estudando. Estude e vai para ação. Estude e parte para ação. Estude e parte para ação. Não fique esperando o momento certo. Isso não existe, gente. Momento certo, momento perfeito. Nossa, não existe. eu tinha um chefe
que ele falou isso, eu tinha um problema de insegurança muito grande. E eu nunca achava que eu tava pronta. Ele, quando que você vai começar? Não tô pronta ainda. Ele um dia olhou pra mim, ele falou: não fique esperando quando você vai estar pronta, porque você nunca vai estar pronta. Você tem que ir com medo mesmo. Muito obrigada a você que fez isso por mim. Porque foi a partir daquele momento que eu dei um insight, assim, sabe? Foi o start pra eu mudar de carreira, fazer a transição e me jogar realmente no que eu amava fazer. Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E importante, eu acredito muito que a gente tem que gostar do que a gente faz. Pra gente poder ensinar com paixão. Pra pessoa ver, nossa, essa pessoa, ela sabe do que ela tá falando. Você contagia. É impressionante. Como quando a gente fala do que a gente gosta, as pessoas sentem isso. Eu tenho um mentorado que ele tem loja de carro, só que só loja de carro premium. Eu estava até comentando no bastidor aqui com a Andréa. Ele ensina os caras que têm loja de carro a sair de uma simples loja de carro para uma loja de carro premium em 30 dias. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, não é possível. Aí fui olhar o faturamento do cara. Não vou falar aqui pra vocês, né? Porque o cara já tá famoso. Eu falei, gente, que coisa. É super nichado, porque, né? Pra quem tem, especificamente, tem que ter uma loja de carro e tem que ter o desejo de ter uma loja de carro com carros de luxo. Né? E como é que a pessoa faz isso? Como é que ela transiciona isso com um carrinho lá com o Fiat Uno e ele vai lá para uma BMW, com uma BMW, olha, eu não sei nem os carros de luxo, uma Porsche, por exemplo. Porsche não, que é rico, veleja, tá? BMW, verdade. BMW tem rico. Quero um dia estar aqui falando que vou velejar. Então. Top. Rico que é rico de verdade, veleja. Isso aí, rico veleja. Então, isso é super inusitado, assim, são mercados muito inusitados dentro do marketing digital, que você consegue encontrar caminhos que você fala assim, gente, não é possível que esse cara tá ganhando dinheiro com isso, né? Quando eu fiquei sabendo do cara do leite, eu surtei. Eu falei, não é possível, cara, que tem gente que compra e fica milionário porque alguém quer saber a diferença do leite. Né? E é surreal, realmente, a gente não faz ideia. E é leite do mundo. mundo inteiro, tá? Ele faz uma análise dos leites do mundo inteiro. Eu já vi uma pessoa que faturou milhões ensinando a fazer origami. Mas fatura, Origami. e eu conheço, viu? Eu conheço. Gente, é surreal, né? É surreal. Eu tava conversando com uma colega, uma amizade que eu fiz recente, que ela é gestora de tráfego. Ela era da Bahia, veio recente pra cá, a empresa trouxe ela tudo. Ela entrou em uma vaga onde ela tava concorrendo com 7 pessoas. Na entrevista falou, já investi muita grana em tráfego, não sei o quê. Beleza, ela entrou nessa vaga com 7 gestores. E ela, na verdade, não tinha investido nem R$500 em tráfego. Acredita? Essa menina entrou, ela falou pra mim, cara, estudou, prática. Esquece isso de ficar estudando. O negócio que chega à perfeição é a prática. Hoje em dia, esses 7 foram desligados da empresa e hoje em dia ela já trouxe mais de 20 milhões de faturamento para essa empresa. Nossa, isso é muito real. Prática. Gente, Marca meu gestor isso. de tráfego ganhava, às vezes, a gente tirava o nosso Prolabore, ganhava mais que a gente. Eu ficava indignada. Falei, né, pô, minha sócia ficava louca. Pô, gente, como assim o gestor de tráfego tá tirando... Sério, teve uma vez que ele tirou R$90 mil. Eu olhei o meu Prolabore, olhei saindo 90 mil da conta da empresa pro gestor. Eu falei, cara, vou virar gestora, né? Porque antes, né, quando a gente... Ele era muito bom, ele trazia, assim, resultados excelentes e não tinha por que a gente não pagar. A gente ficava com raiva disso, ficava com raiva porque a gente ganhava menos. Como assim? Mas a gente pagava comissão sobre faturamento e pagava ainda comissão sobre investimento. Entregava 2 vezes em cima da gente, né? Mas ele trazia tanto resultado que 90 mil acabava não sendo nada pra gente, né? E a gente valorizava demais o trabalho que ele fazia. E é muito bacana isso, cara. Tá no caminho certo. Mas é verdade, eu acho que a prática, a gente não ficar só no estudo. É tudo que a gente vê, a gente colocar, implementar de alguma forma. Nem que seja como teste, mas tem que praticar. Porque senão a gente vai ficar só no estudando e a gente vai acabar caindo na procrastinação. Fica assim, não tô pronto, não é o momento. E você nunca sai do lugar. Porque isso, na verdade, é mais uma insegurança sua de se arriscar do que realmente uma falta de, não estou pronto. E André, você tá pronta pra IA? Totalmente, estudando feito uma louca. Meu chat GPT é o meu melhor amigo. Acho bom! É o meu best friend, gente. Voltando ao assunto aqui, eu me lembrei aqui que o primeiro script de vendas que eu criei, eu fiquei com vergonha de mandar pro cliente. Fiquei. Mas por quê? Sei lá, fiquei inseguro. Foi o primeiro script que eu fiz. Aí eu falei, será que eu mando? Será que eu não mando? Vai que a pessoa, né, achar ruim. Coisa da minha cabeça. E aí eu mandei o script. Aí converteu.
Aê. Converteu no É o dono cinco- do no- pitch. É o pai do pitch. Nos cinco primeiros Ó, clientes. Ótimo nome. Pai do pitch. E aí, eu comecei a lapidar esse script. Eu fui lapidando. E é isso. Aprendeu, coloca em prática. É. Aprende, coloca em Gente, prática. eu vou falar, é verdade, porque ele já me mostrou várias vezes ali. Fala aqui, Lígia, no meu script. Aqui. E só subindo, né? Você viu que eu mandei no grupo pra vocês. eu Né? falei, Aquele funil que eu criei ele tem uma semana. E comecei a usar ele já. Então, ele já começou a performar, já dá certo. Perfeito. Bati bola. cabeça ali durante 6 horinhas. E agora ele já tá rodando sozinho. E a gente fala muito sobre a questão de colocar a cara, né? Do empresário colocar a cara, né? Pra produção de conteúdo. Nossa, eu também, no começo, eu era muito insegura. Eu fazia 20 mil vídeos tentando falar Pra achar alguma um. coisa. E eu, tá horrível, vou jogar fora, não quero. Mas por justamente o medo do julgamento das pessoas, medo de se posicionar, medo de falar alguma besteira e as pessoas julgarem. Vocês sabem que hoje a gente não pode nem subestimar essa questão do rosto, né? Porque uma pesquisa foi publicada até pela revista Exame, dizendo que 90% das pessoas que procuram saber sobre uma empresa, sobre o negócio da empresa, sobre o produto da empresa, espera que os CEOs estejam com a cara lá. Exatamente. E olha, eu trabalho como social media. Aham. Já sou bastante tempo social media. E eu trabalhei em um lugar onde a dona da empresa não gostava de aparecer. E ela queria que eu aparecesse. Ela queria que eu atingisse Mas as tem personas. tá acontecendo muito isso, mesmo que você Só não que meta é muito difícil. Porque eles querem ver a dona. É. E principalmente quando conhecem a pessoa, sabe quem é. E é uma empresa meio familiar. Então, eles sabiam quem era. Então, quando ela aparecia, era um boom. Quando não era, já o engajamento era menor. Então, acho que a gente tem que parar e pensar. Eu preciso fazer isso. Trabalhe sua imagem. É importante para sua empresa, para o crescimento dela. E se a gente pegar aqui, por exemplo, se eu falar assim, de um canal de TV, quem que vem na cabeça? Pode falar o nome do canal? Pode. SBT. Quem que vem na cabeça? Silvio Santos. Santos. Claro. Ele era o business do negócio. Se a gente falar de iPhone, Steve Jobs. Se eu falar de Facebook, Mark Zuckerberg. São as pessoas que colocam a cara lá. Agora, vocês não querem aparecer, gente? IA. Mete IA. Mas é importante, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. Na aí, minha também. Há muitos anos no marketing digital, um rosto é extremamente importante para uma marca. Com certeza. Hoje, grandes empresas, não sei se vocês chegaram a ver um anúncio feito pela Adidas por IA. Você olha ali e fala, gente, aquilo ali foi gravado em estúdio e depois feito uma bela de uma edição. E quando eles divulgaram no mercado que aquilo era 100% IA, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, o que a gente pode fazer um filme, né? Olha a dimensão que toma o mercado do marketing e das possibilidades que você tem como empresário, como empreendedor, como lançador, como um microempreendedor, as possibilidades que você tem. Então, não quer mostrar o rosto, vai atrás de outras possibilidades. Mas eu acho muito importante, pelo menos eu acho extremamente importante ter um rosto, né? Se a gente fala de grandes marcas aqui, a gente vê muitos rostos aqui. Você consegue pensar em um agora? Um rosto para uma marca. Você falou do Silvio Santos. Rosto para uma marca. Um outro rosto. Sabe Bill por que que eu uso? Bill Gates, gente. Sabe por que eu uso o perfume J'adore, da Dior? Por quê? Dior, por causa da Charlize Theron. Quando eu trabalhava na Sete, numa revista de cinema, a gente foi para Nova York fazer uma entrevista com ela do filme Euflux. Olha, eu lembro do O filme. filme é ótimo. E a gente foi fazer uma entrevista com ela. Eu fui junto com o meu chefe para lá, o Roberto Sadowski, crítico de cinema. E ela estava entregando o perfume. E ela é a cara do perfume, né? É considerada, inclusive, uma das mulheres mais bonitas do mundo. Eu falei, gente, vou comprar esse perfume para mim, né? Passou, viro Charlize Theron. É engraçado, porque você falou isso, eu não ganhei o perfume, mas ela fez um trabalho, uma propaganda, né, que foi muito famosa da Dior. E eu lembro, tem imagem dela falando J'adore, Dior. Gostei, hein? Vou usar essa como narração. A tua voz como narração. E para anúncio, o cara do tráfego aqui, ele pode me corrigir se eu estiver errado, mas o que mais performa são os criativos que tem de vídeo, né? Imagem, a pessoa colocando a cara do que é uma imagem estática. Com certeza, você tem razão. Quando o cliente, o dono da marca, ele coloca o rosto dele, a tendência de performar é surreal. Performa bem melhor. Passa mais... Credibilidade, confiança. Autoridade. Autoridade. Principalmente quando você está vendendo um produto em lançamento, que você geralmente é curso, né? O pessoal entra com curso, né? Mas lançamento, gente, pode ser
tudo, tá? Não precisa ser só curso, não. Já avisando aqui, dando a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Quando a gente mete a cara, principalmente a gente sendo o especialista do produto, você tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, que é a autoridade. Ninguém. Se eu olho... E assim, gente, impressão... A primeira impressão, ela é medida em 6 segundos. Então, imagina, né? Caramba. Você tem 6 segundos para causar uma primeira boa impressão. E ela é pela imagem. E pra segurar essa audiência, né? E se olha, você não tem uma segunda chance de uma segunda primeira impressão. Não existe isso, gente. Tem que meter a cara. Mas acho que a gente está terminando. Acho que o papo foi excelente. Eu amei, Gostei quero de muito, novo. adorei. Bora! Foi só o primeiro, né? Foi só o Primeiro de Primeiro de muitos. Então, esperem que a gente vai trazer convidados aqui também. O Pode Crer vai ser o canal onde a gente vai te mostrar. Aliás, acho que a gente pode falar depois com um pouquinho mais de profundidade que ROI não é só dinheiro. Não O que é será mesmo. que é, então, né? Muitas possibilidades. E fica a dúvida aí, se vocês já sabem, coloca nos comentários. Agora que a gente está terminando, e foi muito bom, né, gente? Maravilhoso, Olha, quero de obrigada novo. pela presença. Andréia, Henrique, Matheus, eu, Todos. né? A gente é uma equipe realmente, dá a mão aí, sensacional. A gente Top. trabalha junto e a gente quer ver todo mundo crescer. A gente tem um propósito, nosso maior propósito é esse, porque o marketing digital nos trouxe resultado e a gente quer levar resultado para vocês. E a gente quer também fazer muitas pessoas crescerem Muito. conosco. Essa é a Isso. nossa ideia, nosso A nossa propósito. E aí, pra gente encerrar, o que é marketing digital em uma palavra? Em uma palavra, conversão. Andréia? Conexão. Dados. Estratégia. E assim terminamos a uau. nossa estreia do Pode Crer. Isso aí. Palmas para todos nós, porque a gente ainda vai trabalhar muito em favor de vocês. E Amém. contem sempre com a gente. Pode Crer, o podcast que gera ROI. Da Procri. Faz a voz da Charlize. Pode crer, o podcast da Procri. E assim terminamos o nosso podcast. Tchau, Obrigada, gente. Até a gente. Tchau, próxima. tchau, Valeu, tchau. obrigado.